Olá, Skiller, tudo bem? Como vocês estão? Agora a gente vai para a nossa aula a respeito sobre paginação, que é essa aqui. Depois a gente vai falar sobre background jobs e por último de cache. Eu vou buscar abordar o mais simples possível e depois a gente vai escalando isso e explicando outras estratégias. Por exemplo, cache, existem diversas estratégias de cache e cada estratégia é para resolver um problema. E cache, a gente precisa ter muito cuidado também ao utilizar cache, porque não só você pode sim tornar a sua aplicação mais otimizada, mas você pode trazer diversos problemas também para a sua aplicação, caso você não saiba o que está fazendo. Beleza? Mas hoje a gente vai falar sobre paginação. Vamos lá. Bom, primeiro ponto, vou fechar aqui o que a gente já havia feito e eu havia esquecido na última aula de adicionar aqui a nossa. Peraí. De adicionar o nosso código no GitHub. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um git status, vou remover. Muito importante, às vezes o Visual Studio Code cria esse ponto da S-Store aqui. A gente pode colocar ele no. Opa, é o F aqui. A gente pode colocar ele no nosso ignore. Vou até colocar. Aqui, ponto ignore. E vou colocar aqui, para ele ignorar. Vou salvar aqui. Git status, git add. Vou adicionar o meu git.ignore. Git.ignore. Vou adicionar o meu app models. Certo? No models tem isso. E tem o spec também. Então, o spec model também. Beleza? Então, aqui a gente adicionou. E a gente precisa agora fazer o commit. Então, deixa eu dar um git status. Aqui, deixa eu só verificar se está rodando de fato. Depois a gente tem que resolver esses problemas aqui. A gente vai resolver. Tem coisas depreciadas que foram removidas aqui. Beleza. Beleza? Então, eu vou dar um git commit "-m updates the total calculator for order". Beleza? Se eu der um git status. Então, isso aqui tem as minhas informações de banco de dados. Eu não vou enviar isso para lá. Então, o que eu faço? Eu dou um git stash. O git stash é como se fosse armazenar esse arquivo em um lugar. Imagina que você tem um pote principal e um outro pote. Então o git stash faz com que eu armazene isso em um WIP. O WIP é num estado de work in progress, certo? O que significa o work in progress? Para eu também não falar de forma a vocês não compreenderem. O work in progress é que está em fase de desenvolvimento ou está em fase de trabalho. A gente está desenvolvendo aquele determinado arquivo e tudo mais. Certo? Eu não posso colocar no git ignore, ou posso também, mas eu acho que não faz muito sentido, tá? Mas podemos. Depois, quando a gente colocar um CI, o que a gente pode colocar é um config example, colocar esse config database no git ignore, então vai ficar na nossa máquina, e a gente fazendo um git CI, ou melhor, no CI, não no git CI, eu ia falar git actions, no GitHub Actions, mas no CI, independente de qual seja, no SQL CI, qualquer um, ou no GitLab CI, a gente pode mover um example, database.yml example, para um database.yml para um produtivo, né? Então a gente vai fazer isso também, mas aqui eu vou manter, eu não vou deixar no git ignore por enquanto. Depois a gente pensa. Beleza. Então aqui eu dou um status, aqui eu já consigo enviar essa feature para eu poder fazer o merge dela. Certo? Deixa eu vir aqui no meu GitHub. Vou vir aqui no meu projeto, aqui no Marketplace. Não vou colocar agora o meu 2FA.
o two factory. Aqui, ó. Aqui já tem para eu criar Vou apontar para develop. Não, aqui não é develop. Deixa eu ver. Será que aqui já é develop? Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu comparar. Tá. Não, beleza, beleza. Tá certo. Beleza. Então, o que a gente vai precisar fazer é o seguinte. Aqui eu vou apontar para develop, certo? Aqui eu vou criar agora, vou escrever aqui corretamente, deixa eu me pensar. Atualiza o cálculo, não, calcula o produto associado ao pedido e sua quantidade, gerando o preço final. Por exemplo, aqui uma descrição, o cliente, o usuário modificou o cálculo, logo quando é enviado uma requisição para o pedido, precisamos fazer o cálculo relacionado ao precisamos fazer o cálculo relacionado ao pedido que está em relação, o pedido não, é em relação ao produto e a sua quantidade para diminuir no estoque. E também validamos se há o item no estoque. Certo? Aqui é uma descrição. Eu normalmente, com os meus liderados, eu peço sempre para que eles adicionem como testar, porque assim, gente, é muito importante vocês escreverem um pull request consolidado, porque isso aqui pode se tornar um histórico num dado momento, sei lá, 2 anos se passaram, alguém vai ver aqui seu pull request. Cara, investe um tempo interessante aqui, não tô falando para vocês investirem 2, 3 horas, tá? Investe 20 minutos, 15 minutos para um pull request que tenha a descrição, que tenha como testar. Se é Swagger, vem aqui, mostra o link. Eu vou depois sentar com vocês e explicar um pouquinho. Porque isso ajuda no code review, ajuda a pessoa que não está entendendo o contexto a entender o contexto. Assim a equipe compartilha o que está sendo feito. Então só tem ganho, tá? Beleza? Então vamos lá. Então aqui eu vou finalizar. Aqui eu poderia colocar as pessoas para poderem me ajudar. Aqui é o File Changes para a gente poder fazer o code review, né? Outro ponto importante. Eu estava criando branches intermediárias, né? Quem está me seguindo há um tempo, eu estava criando branches intermediárias. Então, aqui já é o pull request que todo mundo já fez o pull request, todo mundo já olhou, verificou o que queria, já me trouxe todos os feedbacks. Então, aqui, essa branch, ela já é uma branch pronta para develop. Então, quando você tiver uma feature muito grande, quebra ela em pequenos entregáveis, pequenas entregas que fazem sentido, claro, e faz com que as pessoas olhem num contexto menor do que. Imagina, gente, isso aqui, pô, é até tedioso, até chato de ficar olhando tanto código, né? Então, assim, tenta ajudar também a pessoa que vai fazer o code review, beleza? Aqui não tem nada para eu fazer, porque eu fui a pessoa que criou, mas vamos lá, vamos mergear. Opa, deixa eu abrir aqui o pull request, vim aqui em pull requests, vou vir aqui e vou mergear para develop, vou deletar a branch e vou entrar aqui, git checkout, develop, git pull orange develop, vou puxar todos os dados lá do nosso merge, bom, retornou, vou dar um git checkout -b feature. Então agora a gente vai falar sobre paginação, né? Então paginator, o paginator, um ponto importante é a gente entender JSON API aqui, ó, especificação.
Aqui, ó, deixa eu ver aqui, meta. Deixa eu me pegar aqui as especificações. Meta, aqui, ó, meta information. Aqui no meta information, a gente pode adicionar diversas informações, certo? Deixa eu ver aqui, paginação, paginator, aqui, ó, paginação. A paginação é uma das especificações que ajuda muito a gente a otimizar o nosso código. Imagina você pedir ao seu banco de dados uma quantidade absurda de informação. Um exemplo, no Mercado Livre, o exemplo, sei lá, a gente tem, sei lá, um exemplo, tá? 20 mil tickets e a gente quer retornar esses 1000 tickets para mostrar na tela. Você imagina, primeiro, uma requisição. O que é uma requisição? É importante vocês entenderem isso. O que é uma requisição? Uma requisição é quando eu digito, por exemplo, sei lá, rodou, deixa eu ver aqui, Gmail, um exemplo. Assim que eu dei um enter aqui, ele fez uma requisição. Imagina aqui, ó, por exemplo, essa lista de coisas aqui, e essa lista, ela é uma lista com várias informações de e-mail que o Google está fazendo. Imagina no banco de dados do Google ele retornar tudo isso. Isso se torna um problema. Vocês concordam? Isso faz com que seja muito problemático seja bem problemático a gente, a gente pegar 30 mil e-mails e fazer alguma coisa em tempo de processamento no front-end. E o front-end, quando eu falo, é um JavaScript, alguma coisa. O porquê? Primeiro, vamos pensar aqui juntos. Quando eu faço uma requisição, eu não estou fazendo uma requisição pegando os dados, não funciona dessa maneira. Primeiro, a gente passa por camadas. Primeiro, o Rodolfo dá um enter. Essa requisição chega, passa por middle do Rails, passa por toda essa camada. O Rails vai tentar ver se tem alguma coisa relacionada a cache, certo? Se a gente tiver alguma coisa cacheada, facilmente a gente já consegue mostrar. Porém, se não tem nada cacheado, porque cache tem a ver com memória RAM. Memória RAM é rápido. Se não tem, a gente vai pro software de banco de dados. Então, o Rails, a aplicação Rails faz uma, entre aspas, uma requisição, e aí depende de como você está fazendo, se o servidor de banco de dados ou a aplicação de banco de dados está no mesmo lugar onde o sistema Rails está, a aplicação Rails está, ou se é um serviço. Normalmente é um serviço externo. Se é um serviço externo, então é mais uma requisição. Então, mais uma requisição a um serviço externo via um protocolo, e a requisição ela é feita novamente para um outro aplicativo, correto? Então, vai pensando comigo. A forma de comunicação a gente só está aumentando. Banco de dados. O banco de dados, gente, ele tem formas otimizadas de você fazer buscas também. Ele precisa que você entregue um SQL otimizado. Não é à toa que a gente tem problemas de N+1, a gente tem problemas de subcarries, a gente tem problemas de carries que são pessimamente que são péssimas as otimizações ou a escrita. E quando eu estou falando de otimização, como você escreve? O SQL ele tem um padrão de ser escrito. E às vezes a gente aprende e não aprende da forma correta. Então, a gente precisa também fazer com que isso seja feito. Um exemplo. Às vezes a gente fazer subcarries para chegar no montão é uma boa opção. Às vezes não. Então depende. A gente precisa entender o contexto em que a gente está trabalhando. Tudo é contexto. Por isso que não é muito legal vocês pegarem o que eu estou explicando agora e talvez aplicar no contexto que vocês vão trabalhar. Vai depender. A gente vai ter que ter o senso crítico para entender como que isso vai funcionar. Beleza, primeiro ponto. Então, a aplicação Rails fez a requisição. Se esse SQL não é otimizado, o próprio Rails vai criar um código e vai retornar muito registro. Então, tem o banco de dados para processar esse registro, tem o Rails para, em memória RAM, fazer ali o ORM, né, a transformação dos dados para os dados do Rails. Então, todo mundo aqui, o banco de dados vai tentar otimizar, o Rails vai tentar otimizar, mas no final essa otimização não vai ser talvez o suficiente. Porque, gente, a gente tem recursos limitados ainda. Tudo é muito limitado. Rede, input, output é limitado. Outras coisas, CPU bound, ou melhor, o contexto CPU, ele também é limitado, o IO bound também é limitado. Então,
tudo é limitado. A gente precisa entender como que a gente vai trabalhar melhor e mais eficientemente essas estratégias. Beleza, dito tudo essa lorota que eu acabei de trazer, na especificação a gente tem paginação também. Então a gente precisa levar o paginator de uma forma facilitada para esse contexto, certo? Então vamos lá. Aqui na paginação, vamos ver aqui a documentação. Deixa eu ver se eu tenho aqui na especificação paginator. Aqui é o pagination. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo que eu queria mostrar para vocês. A gente pode passar dentro da meta, tá? A gente tem uma meta informação que são informações sobre o recurso, sobre aquela informação que a gente está retornando, né? Então a gente pode utilizar essa meta information para representar essas informações, beleza? E a meta é só informações, tá, gente? Não é para representar atributos ou relacionamento, não é isso. São informações extras. Então, paginação é uma informação extra, a gente pode utilizar nesse contexto. Então, beleza, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Voltando aqui para o nosso contexto. Então, se a gente pode usar essas informações e a gente pode utilizar a paginação, existem algumas gems, como por exemplo a Kaminari. Existe a gem, ou melhor, vamos aqui em Resource, ou melhor, Ruby Gems. Ruby Gems, vamos aqui. Vamos em paginação, Paginator. Aí a gente tem o Paginator, nós temos o Kaminari, que também é de paginação. Temos vários, tá? Vamos botar aqui, ó. Gem Rails Paginator. Pagination. Pode ser Paginate também. Tem o Will Paginate, verdade, tem esse. Aqui, ó, categoria de paginação. Eu tô tentando mostrar para vocês, eu vou usar o Kaminari, tá? Eu, particularmente, eu gosto muito do The Ruby Toolbox, porque isso aqui para mim importa muito, tá? É muito complicado para eu pegar por exemplo, eu não estou usando Bootstrap, e isso aqui nem faria sentido pra gente, mas eu tenho muito receio de utilizar algo que a gente não tá, que as pessoas não estão utilizando. Como é open source, depende, eu só me aventuro enquanto eu tenho certeza que eu vou poder também contribuir, evoluir aquilo ali de alguma maneira que os negócios ou que o lugar em que eu estou trabalhando não sofra uma punição por eu ter escolhido uma gem. Já escolhemos uma gem e já rolou um problema muito grande quando essa gem mudou a sua licença. E isso trouxe um problema gigantesco para minha empresa não, para a empresa toda que eu trabalhava. Então, assim, eu tomo muito cuidado com versão, eu tento olhar sempre as versões também. Mas enfim, aqui ó, mostra um pouco da quantidade de contribuições, de download, popularidade. É bem legal, é bem interessante. Bom, vamos ver aqui se o Paginator, se o Kaminari ainda é utilizado também, tem isso, né? Kaminari. Vamos ver aqui. Bom, passa manutenção, então parece que sim, ó. Eu sempre olho também os commits, ó, 2 semanas, ok, então perfeito, eles ainda dão manutenção. Essas coisas contam muito pra mim, tá? Então beleza, já que ele me diz que eu posso usar, como que eu começaria? Vamos pros testes, certo? Então o que eu quero criar aqui? Eu vou explicar pra vocês. Eu quero um meta. O meu payload, ou a minha resposta, o meu corpo de resposta, eu preciso que seja retornado um JSON com as informações de order, de products, outras informações mais, e eu preciso que eu tenha um contexto de meta, certo? Então, esse contexto de meta vai ser o seguinte, vai ter uma pagination, eu abro aqui, vai ter um total, um per page, por exemplo, 25. Vai ter um total page, por exemplo, 6. E vai ter um total objects 11.
que significa isso? Aqui significa o seguinte. Por página, eu vou ter 25 elementos, né? E o total de páginas são 6. O que significa isso? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, um exemplo, tá? Aqui são... Por página, eu tenho 25 elementos, certo? São 25 elementos. E os 25 elementos são 25 produtos, 25 ordens, 25 placements, 25 qualquer coisa, tá? Então, total de páginas são... Deixa eu ver se aqui eu tenho paginação. Deixa eu olhar aqui. Aqui, ó. Beleza, perfeito. Aqui me diz que eu tenho 25... um exemplo nesse caso aqui, né? 25 elementos. O total da página são 6 páginas. Então, a gente consegue fazer um cálculo, tá? E total de objetos, aí ele dá o retorno aqui de quantos objetos existem. Tudo bem? E aí a gente consegue fazer um cálculo com tudo isso. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, lembrem-se que eu particularmente começo com os meus testes, que eu gosto de testes. Então vamos lá. Sabendo disso, eu vou primeiro partir para os meus produtos. Product Controller Spec, aqui. E aqui eu vou adicionar uma linha para ter a expectativa. Deixa eu me encontrar aqui. Ó, deixa eu fechar, que eu acho que vai ser mais simples para encontrar. Peraí. Aqui no index, é aqui que eu vou atacar. Nós vamos adicionar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu vou colocar aqui para baixo, como sempre. Então vamos lá. Isso. Eu espero, a minha expectativa é que um JSON response, que é o que a gente já havia falado, beleza? O JSON response faz a requisição, faz todo lá o processo, isso aqui só é um modo enxuto da gente utilizar o response, beleza? Eu quero que ele tenha uma key chamada meta, que foi o que a gente acabou de acordar, certo? Acordamos isso. Como foi acordado isso? Então a gente precisa, dentro do meta, e isso deve. A expectativa é, eu espero que JSON response, e aí com o meta, lembra que eu já tenho que ter o meta, né? Então com o meta, eu quero ter, eu quero que tenha uma chave chamada pagination, perdão. Tem uma chave chamada pagination, ó. Meta pagination, certo? Isso aqui é aqui que eu quero. Beleza? Até aqui? Então vamos lá. Partimos mais para outra expectativa. Deixa eu colocar do lado para vocês também entenderem. Não sei se vai ficar ruim para ler, mas... Aqui. Beleza. Então vamos lá. A expectativa... Eu tenho a expectativa de um JSON response com meta, com pagination, e dentro do pagination eu quero que have key seja per page, certo? Vou duplicar aqui. Eu quero que tenha o quê? Total page. Eu quero que tenha também um total objects. O que eu fiz aqui, gente? Olha, o JSON é um hash, certo? Então a estrutura de hash me diz o seguinte: dentro desse hash retornado tem que ter meta, certo? Então como funciona? Aqui vai ter um hash. Poderia, gente, tá? Ter muitos dados aqui em cima, tá? Vários dados aqui. Então, dentro desse hash eu tenho que ter meta. Ele entrou aqui dentro, meta. Tem, ok. Tem o meta. E dentro do meta, aqui eu estou entrando dentro da estrutura que tem meta e quero verificar se tem um pagination. E dentro da estrutura pagination, eu quero verificar se tem o per page. O que é dita a estrutura? São as chaves, correto? As chaves estão dizendo a estrutura. Então é isso que a gente está testando. Beleza até aqui? Espero que estejam ok. Então vamos verificar aqui se isso funciona. Se vai quebrar nossa aplicação. Deveria quebrar. Quebrou. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá, claro. Eu tenho que voltar. Aqui no meu caso, eu tenho que voltar o meu database.yml. Vou dar um git stash apply e voltei. Beleza. Então vamos verificar aqui agora se funciona.
só para não ficar também algo maluco aqui que, Rodolfo do nada tirou da cabeça. O que que eu, na hora assim, eu matei a charada, gente, por quê? Active Record Connector not established. Desculpa meu inglês, sorry, in my English. Mas vamos lá, voltando. O Active Record, ele não conectou, não teve uma conexão estabelecida. Assim, gente, eu já estou muito acostumado com os problemas do Rails. Então, isso aqui, quando eu vejo, para mim é natural. Então, eu também não queria mostrar para vocês que é natural para vocês. Pode ser que não seja, tá tudo certo. O ponto é ler o erro. Ó, se aqui tá falando que a conexão não está estabelecida, o Active Record, um ponto que vocês precisam saber, sabe por que que eu gosto muito que as pessoas entendam a base? Porque vocês vão precisar de deduções. Vocês precisam aprender a deduzir as coisas. O que que significa deduzir? Se eu olho isso aqui, Active Record, eu já sei que é ORM. ORM é banco de dados se conectando com Ruby. Com Ruby. Ruby se conectando via ORM Gem, que faz o translado de objeto, de informações de SQL do banco de dados para uma informação que é um objeto Ruby. Então, se eu sei que o Active Record é o problema e ele está falando que a conexão não foi estabelecida, logo, gente, o Ruby não se conectou ao banco de dados, certo? A linguagem de programação não se conectou ao banco de dados. Porque quando a gente fala de Rails, o Rails é um framework feito em Ruby. Então, o Ruby não se conectou ao banco de dados. Isso aconteceu. E se o Ruby não se conectou ao banco de dados, o problema é o quê? Só pode ser problema relacionado ao database.yml. Ou, é exatamente isso. O problema está relacionado a isso. Porque se não fosse aqui, ele ia falar que teve uma conexão, mas algum problema ocorreu. O produto está errado, não está conseguindo retornar um esquema. O problema, às vezes, da gente não saber ler erro está muito relacionado a gente nem entender o que a gente está fazendo. Hoje, eu tenho visto, né? As pessoas elas se preocupam muito em saber codificar, em saber, olha, eu criei não sei o que, eu criei não sei o que lá, mas será que você criou mesmo? Ou você só está replicando e está copiando sem entender de fato o que está sendo feito? Porque isso é um ponto. E outro ponto também importante, se você não entende o que o Ruby faz, o que o Rails via camada, porque Rails nada mais é do que vários códigos Ruby que montam o que nós chamamos de um framework, que é um conjunto de ferramentas. Então, se você não sabe o que está acontecendo por debaixo dos panos, apesar do Rails ter essa camada abstrata, que abstrai tudo e você tem uma camada mais limpa para o desenvolvimento, ainda assim vocês precisam entender, porque por isso que às vezes eu ouço muitas pessoas, eu não consigo entender o erro, mas eu acho que não é que você não consegue entender o erro, é que você talvez não saiba o que está acontecendo, o porquê que aquilo aconteceu. Entender o que é uma superclasse, entender. E aí você só quer codificar ali, copiando e colando código, mas sem entender, e isso te impede de desenvolver uma aplicação, te impede de pensar, te impede. E aí eu bato muito nessa tecla, às vezes as pessoas elas não entendem o porquê que você é obrigado a estudar memória RAM, porquê que você é obrigado a estudar disco rígido, porquê que você é obrigado a entender o que é um Ruby, o que de fato o Ruby faz para criar o framework, Rails, Sinatra, enfim, anyway, qualquer um. Então, assim, isso aqui é extremamente importante. Desculpa o meu discurso longo, mas eu acho que isso aqui é importantíssimo de vocês entenderem e compreenderem, beleza? Enfim, seguimos. Vamos olhar aqui. Ó, já verificamos aqui que tem um erro. Tipo error, no implicit conversation of symbol para inteiro. O que ele está dizendo aqui é que a gente não consegue converter um símbolo para inteiro. Então vamos lá, vamos tentar fazer a nossa aplicação funcionar da maneira correta. Olá, Skiller, muito obrigado pelo seu tempo. A gente vai pausar aqui para o vídeo não ficar muito longo e vocês não perderem o interesse na gente. Mas a gente volta porque vai ter alguns outros problemas, algumas coisas que a gente vai focar em mostrar para vocês como debugar um problema. Quando você tem um problema, é importante você ir no passo a passo, entender o que está acontecendo, entender na documentação, ler a documentação. Então,
No nosso próximo vídeo, a gente vai focar bastante na leitura, e não somente na leitura, mas também na compreensão de olhar uma documentação, de buscar no Google e entender como a gente resolve esses problemas. Beleza? Dá um like, dá um subscribe. Tem o nosso curso aqui, se você tiver interesse, manda uma mensagem, beleza? Muito obrigado, nos vemos na próxima. Valeu!